Então, boa tarde, gente. Nós estamos com um pouquinho, né, de atraso. Carol, ela está chegando também. Então, nós vamos começando, né, essa mesa, só para estarmos discutindo o tema dessa mesa, que são novas experiências em jornalismo, novas experiências jornalísticas. Nós temos algumas ações aqui em São Paulo que vem acontecendo nos últimos anos. A primeira dessas ações que nós vamos estar falando hoje é uma organização que nasceu, na verdade, de uma grande rede que se estabelece no mundo, no Brasil todo, que é o Fora do Eixo, né? E hoje a gente pode dizer no mundo, né, Rafael, porque tem parcerias com vários outros coletivos e vem se estruturando, né, de uma forma ativista. E há alguns anos, em 2011, eles criam uma parte vinculada ao jornalismo, e com narrativas digitais, que é a Mídia Ninja. Então, nós vamos estar falando, né, Rafael vai estar mostrando algo da Mídia Ninja, ao mesmo tempo que um vídeo que vai entrar com a Natália Viana, via vídeo, que vai estar falando sobre a agência pública, e a Carol Trentin, que está chegando, que é da Ponte, e, por fim, o Bruno Tortura, que também é um dos articuladores da Ninja, mas que, em 2013, final de 2013, ele se desliga da Mídia Ninja e vai montar o Estúdio Fluxo. Então, também vai estar falando um pouco sobre essa experiência. Então, eu vou começar com o vídeo, na verdade, de Natália, né, fazer essa apresentação de Natália e a entrada desse vídeo, enquanto Carol chega, para ela estar também durante a apresentação, para a gente poder depois abrir para o debate. Então, gente, a Pública é a agência de reportagem e jornalismo investigativo, né? Então, ela tem uma aposta no modelo de jornalismo sem fins lucrativos e possui parceria com vários centros independentes de jornalismo na América Latina, Estados Unidos, Europa, veículos tradicionais, expoentes de novas mídias. Nos últimos anos, ela tem sido finalista dos principais e mais importantes grupos e prêmios, premiações, né, em jornalismo. Em 2012, ela venceu vários prêmios do HSBC, Jornalistas e Companhia, Jornalismo Ambiental, e que nós vamos estar ouvindo, então, a Natália Viana, que é uma jornalista formada pela PUC aqui de São Paulo. Ela teve um mestrado em radiojornalismo na Universidade de Londres, e ela é uma jornalista investigativa independente, né, como ela se define, que trabalhou com veículos como Terra, Caros Amigos. Em 2013, ela recebeu o troféu Mulher Imprensa e é uma das diretoras da Pública. Eu sou Natália Viana, uma das diretoras da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Eu hoje não posso estar com vocês, então a Carol pediu para eu explicar um pouquinho da história da Pública. Ela mandou, inclusive, algumas perguntas que eu vou responder aqui. Como eu definiria a Pública? Eu acredito que a Pública pode ser definida como um laboratório de jornalismo investigativo, como uma agência de reportagem de jornalismo investigativo e como um agente provocador dentro do mercado de jornalismo no Brasil. A Agência Pública ela foi fundada em 2011 por 3 jornalistas mulheres. Ela é uma organização dirigida por mulheres. E o nosso objetivo, nós temos 2 objetivos, produzir jornalismo investigativo de qualidade e fomentar o jornalismo de qualidade no Brasil. Todo o nosso trabalho, ele tem 3 Is, né? Tudo que a gente faz é independente,
E toda a nossa produção é independente e investigativa ou independente e inovadora. Então, nesse sentido, a gente tanto produz como a gente também pode fomentar o trabalho de outros jornalistas. A gente acredita que o jornalismo está numa transição, acabou a fase do jornalismo industrial e a gente está apostando e está tentando ajudar a essa nova floresta de novas iniciativas jornalistas que estão surgindo por aí. Como é que ela pergunta para mim, né? Como é que eu defino a atuação da Pública? A Pública, ela trabalha como uma agência também para expandir o conteúdo de jornalismo investigativo. Tudo que a gente produz é replicado em outros sites sob licença Creative Commons. Então, a gente produz reportagens, pelo menos uma por semana, reportagens investigativas, sempre com foco em direitos humanos, com muitas bases de dados, muitos documentos que a gente publica muitas reportagens e muitas com denúncias, né, de violações de direitos humanos. Todo esse material, esse conteúdo, ele é publicado no nosso site, que é pequeno, mas ele é publicado também por grandes republicadores no Brasil. Então, o UOL, As Nossas Histórias, o IG, o Yahoo, o Terra, o R7. E por isso a gente tem esse trabalho de espalhar essas reportagens. Melhorando aí, fazendo com que elas cheguem a um público maior, também melhorando a qualidade do jornalismo em outros veículos. Eu vou contar um pouco do que a gente fez nesses 4 anos. Em março a Pública vai fazer 4 anos. Em termos de cobertura mais consistente, eu queria lembrar, não sei se vocês acompanharam, a gente fez uma cobertura muito bacana sobre as violações de direitos humanos as violações de direitos humanos em relação aos preparativos da Copa do Mundo, que a gente acompanhou desde 2011 até os protestos e durante a Copa também, principalmente pegando pessoas que foram removidas das suas casas sem o devido processo, sem os procedimentos devidos, trabalhadores ambulantes que não tiveram seus direitos respeitados, população de rua que foi retirada durante o evento, vigilância abusiva, né? Por exemplo, com centros integrados de comando e controle e várias outras violações de direitos humanos. As reportagens, eu queria lembrar algumas. Então, em 2012, a gente mandou 3 equipes de repórteres para investigar mega investimentos na Amazônia, as hidrelétricas do Rio Madeira, que causaram um grande prejuízo à população, a exploração das minas da Vale, no sul do Pará, e também as hidrelétricas do Tapajós, que hoje em dia a gente está de novo com uma equipe lá, para cobrir o embate entre os indígenas Munduruku e o governo federal, que já disse que quer fazer as usinas do Tapajós de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, os indígenas que estão em processo de demarcação de sua terra dizem que também querem a demarcação da sua terra. Um confronto muito sério que vai explodir nos próximos meses. Nós fizemos uma reportagem sobre a espionagem da Vale, sobre movimentos sociais, também com documentos exclusivos que a gente publicou, mostrando que a Vale estava espionando. Os movimentos sociais se articulam para protestar contra os absurdos que acontecem nas regiões onde a Vale faz exploração de minério. Outra reportagem que a gente fez, que eu não sei se vocês viram, mas é muito bacana, a gente investigou um pouco o cerco ao Vale do Ribeira, que foi feito pela ditadura militar em 1970, e durante esse cerco a FAB jogou bombas de napalm no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, e nós encontramos, inclusive, destroços dessas bombas, entregamos para o Ministério Público Federal. Esse episódio, essa descoberta nossa vai estar citada no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que sai agora dia 10. Reportagens foram muitas. A gente é parceiro do Wikileaks no Brasil, fizemos várias reportagens com base em documentos que eles obtiveram de empresas de vigilância, das embaixadas americanas, documentos diplomáticos da época da ditadura também. Nos trouxe outras revelações, por exemplo, a relação entre as forças americanas e a Operação Condor, a raiz disso, é uma reportagem também que a gente publicou. Em termos de exploração de formatos, eu queria comentar 2 coisas. A primeira é uma reportagem que a gente publicou no começo desse ano, é uma HQ, que foi feita pela Andrea Dipp, e ela fez toda a reportagem. Ela é sobre exploração de meninas para a Copa do Mundo em Fortaleza, na região de Fortaleza. E ela foi junto com um desenhista e eles fizeram uma reportagem em HQ. A reportagem é muito bacana, ela é bastante extensa e ela é algo que é muito raro de você ver na imprensa brasileira, porque geralmente quando tem reportagem em HQ ela é mais curta.
E essa reportagem você vê todo o trabalho do repórter, você vê o repórter tentando encontrar a fonte para entrevistar, você vê todo o processo, e ela, no final, ela é bastante rica em termos do processo também. Ela teve bastante impacto, foi lançada em abril desse ano. E queria também comentar o Truco, que foi o nosso projeto de cobertura eleitoral que a gente fez esse ano. A equipe toda da Pública acompanhou todos os programas eleitorais presidenciais na televisão, checando tudo o que os candidatos falavam para verificar o que era verdade, o que era blefe, o que era mais ou menos verdade. E aí, todo dia, depois do programa eleitoral, a gente soltava as cartas, como num jogo de truco. E o mais legal é que a gente trucava as candidaturas quando a informação era imprecisa, insustentável, a gente soltava um truco, que era justamente para fazer com que os candidatos se explicassem melhor e trouxessem mais informações ao debate, porque tem muita coisa que fica de fora durante a discussão eleitoral. Em termos de fomento, a Pública, desde 2011, distribui microbolsas para jornalistas independentes fazerem suas reportagens, né? A gente acabou de finalizar agora uma edição, foram 4 reportagens selecionadas, cada um vai ganhar R$5.000, e o apoio da Pública para, nos próximos meses, eles mesmos conseguirem fazer a reportagem dos seus sonhos. E a gente começou esse ano um trabalho de incubação de novas organizações, que foi o caso da Ponte, que está aí representada na mesa. Nós acompanhamos a Ponte ao longo de 6 meses, e é um trabalho que nos dá muito orgulho, porque a Ponte tem um trabalho jornalístico muito bacana, aprendemos muito como incubadoras, e eles aprenderam bastante, acredito, como incubados, e é um trabalho que a gente vai continuar nos próximos anos também. Bom, é mais ou menos por aí que a gente tenta colocar o nosso dedinho nesse mercado que está mudando muito, principalmente porque a gente acredita que o jornalismo não acabou, o jornalismo, na verdade, a reportagem está renascendo agora, está vivendo um momento de explosão muito bacana. Todo mundo que está aí nessa mesa é exemplo disso. Eu fico muito agradecida pelo convite e peço desculpas por não poder estar aí, mas sei que o papo vai ser muito bom. Então é isso. Agora, com a chegada, né, da Carol Trevisan, se você pode vir à mesa, Carol, eu gostaria de agradecê-los, né, por estarem aqui nessa mesa hoje com a gente, nesse clima de São Paulo, essa chuva que é desde cedo. E é um grande prazer, na verdade, essa mesa agora, né, sobre essas 4 experiências. Então, agora eu tinha pensado de falar das narrativas independentes, jornalismo e ação, que foi formado em 2011, mediativismo, medialivrismo, ativismo sociopolítico, jornalismo engajado, jornalismo partidário, como o pessoal chama no Rio, uma alternativa à imprensa nacional, à imprensa tradicional. Ninja, né, ela fica conhecida em 2013, na cobertura das manifestações de junho. Ninja são transmissões em streaming, em tempo real, pela internet, pela Post TV. Usam câmeras de celulares, unidades móveis, o civilismo, né, se vira, e o precariado, muitas vezes fazendo uma cobertura muito melhor do que muitos veículos com uma excelente estrutura. Então, eles usaram primeiramente a plataforma do Facebook para divulgação, e agora, em parceria com a rede Oximity, eles têm o seu portal e sua principal plataforma aí. E se apresentam de uma forma como uma rede de comunicadores que produzem e distribuem informação em movimento, agindo e comunicando. Eles dizem que apostam na lógica colaborativa de criação e compartilhamento de conteúdos, que é uma das características das redes sociais, né? Realizam reportagens em redes, documentários, investigações, tal. Aqui está falando com a gente, Rafael Vilela, que é fotógrafo e membro fundador do Mídia Ninja. Então, ele é integrante do Fora do Eixo e é um dos articuladores na criação de uma rede internacional de jornalismo. Em 2011, teve sua primeira série de retratos, Cabeças de Pipa, premiada em 4 categorias do concurso Prix de la Photographie de Paris,
né? Seus ensaios já foram publicados em dezenas de veículos de cultura e ativismo, com premiação, veiculação no Canadá, nos Estados Unidos. Em 2013, né, ele fotografou as manifestações de junho em São Paulo, foi um dos principais fotógrafos da Ninja, né, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Foi enviado especial do Ninja ao Egito para cobrir a deposição do presidente naquele momento e participou do Festival de Fotografia de Paraty em Foca com uma exposição de fotos sobre as manifestações de julho de 2013, o ano passado. O Mídia Ninja é um dos 5 artistas selecionados para o Colecionadores de Fotografias do MAN de São Paulo, neste ano, e terá sua obra no acervo permanente do museu. Por favor, Rafa. Boa tarde, todo mundo. Legal que todo mundo que estão aqui presentes nesse dia chuvoso. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida assim, em relação à Mídia Ninja. Acho que a Caru, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu acho que essas 4 iniciativas que estão aqui são muito simbólicas, né, desse momento que a gente vive no jornalismo, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil e no mundo, né? Uma reconfiguração do modelo de produção e distribuição da informação. E isso tem, né, acho que essas andanças que quem está nesse meio tem feito só provam que é um fenômeno de fato global, né? Isso tem acontecido por todos os lados. Eu acho que os Estados Unidos têm exemplos muito interessantes disso. A América Latina tem pipocado iniciativas como essas, né, de norte a sul. E a Mídia Ninja, ela é uma ideia que nasce, né, ali em 2011 com a criação da Pós TV, que é o nosso canal de televisão digital. E que, com a transmissão, tudo começa ali, né, o primeiro marco assim, foi a transmissão da Marcha da Maconha aqui em São Paulo, que foi proibida, né, foi reprimida, né, pelo governador Geraldo Alckmin na época, e dá origem à Marcha da Liberdade, né, que é um processo que começa, talvez, a reoxigenar, né, todo o processo de ocupação das ruas de São Paulo, né, numa lógica mais criativa e propositiva, e que isso tem consequências, né, os churrascões da gente diferenciada que foram surgindo, o próprio Existe Amor em SP, acho que tem toda uma história de construção, né, de ocupação pública em São Paulo, que está ligada a esse fenômeno. E a Mídia Ninja, ela nasce enquanto uma lógica de uma plataforma do comum, né, para unir e conseguir documentar, né, numa outra perspectiva esses acontecimentos, principalmente ligados aos movimentos sociais, né, tanto de São Paulo como de norte a sul. O Fora do Eixo ele começa em 2004, né, em cidades como Cuiabá, Londrina, Rio Branco, no Acre, a partir, né, dessa percepção de que o eixo Rio-São Paulo, né, cultural, e onde está todo o recurso, onde estão todas as cabeças, né, que estão fazendo grande parte das ações que tem financiamento no Brasil, a gente passa, então, não a ir para o interior ou atuar no interior, mas a gente vem de lá. Né, os coletivos eles surgem nesse ambiente completamente inóspito, né, para a produção cultural independente, onde, né, regia a lei do cover, né, do jabá, da rádio paga, e começam ali a estruturar um processo então inédito de uma rede de cultura independente, né, pautando, né, festivais abertos e livres e colaborativos, e a produção, né, das bandas começa a se incrementar e começa a girar um fluxo ali que naquele momento era um circuito cultural fora do eixo, né, mas que muito rapidamente esse circuito começa a gerar tecnologias sociais, né, e que geram mais do que tudo para a gente a disponibilidade, o tempo livre para fazer o que a gente acredita que tem que ser feito. Né. Então passam a surgir as casas coletivas, né, a lógica do caixa coletivo, né, onde a gente vive sem ter um patrão ou sem ser funcionário ou sem ter um salário, mas a partir de uma lógica comum, né, dessa vida coletiva. Isso gera uma série de consequências, né? Surge daí o Banco do Fora do Eixo, a Universidade Livre do Fora do Eixo, e uma delas é a mídia fora do eixo, né? E que foi o nosso grande laboratório para criação e gestão, né, para esse parto do que seria a Mídia Ninja depois, em 2013, quando ela explode com os protestos. Foram anos e anos documentando e cobrindo essa cena independente de cultura, né, que foi a nossa grande escola de comunicação. Foi aí onde a gente desenvolveu, né, e você pode olhar pelas fotos, você pode olhar pelo texto, pelo streaming, tudo isso se desenvolveu a partir de uma lógica de circuito. Né? A gente fotografava show e espetáculo. Depois a gente começa a ir para a rua com esse olhar, né, de uma perspectiva de cultura também no nível antropológico, né? Acho que a gente nunca se limitou a entender a cultura no fazer artístico, assim, né? A ideia de entender cultura enquanto comportamento, eu acho que fez também com que essa rede se formasse, né, numa busca um pouco mais densa
né, e tentando dar complexidade aos fatos, não simplificar eles, né. Isso foi feito em grande parte com fotografia, com vídeo, com streaming, né. Até uma brincadeira que a gente faz, assim, o texto foi a última coisa que a gente aprendeu e está aprendendo ainda a fazer muito, assim, porque a gente vem dessa escola mais estética, né, mais visual, de impacto imediato, de ocupação das redes sociais, para depois começar a aprofundar, né. O próprio processo do portal do Ninja foi nascer 1 ano depois do Ninja ter sido lançado, né. E o Ninja é lançado oficialmente em 2013, então é um bebê ainda, né, se for pensar nesse sentido. E, enfim, nasce naquele contexto, alguns meses antes dos grandes protestos. A gente vai cobrir na Tunísia, o Fórum Social Mundial. Depois tem uma cobertura do Zé Cláudio Maria, no Pará, que a gente cobre o julgamento do Zé Cláudio Maria, que são 2 ativistas militantes seringueiros mortos, né, assassinados pelo agronegócio, e depois explode junho, e aí o que acontece é que a gente tinha 150 coletivos do Fora do Eixo, que estavam há 10 anos atuando localmente, que conheciam todo mundo, que tinha uma rede de contatos muito forte, e que quando começa a pipocar protesto no Brasil inteiro, não tinha talvez uma outra rede de comunicação, né, contando aí as grandes redes, né, e capitalizadas redes que a gente tem, que dessem conta, né, dessa diversidade, né, de atuação e de explosão de protestos em cidadezinhas pequenas, como Itabirito, como Santa Maria, como várias cidades pequenas que tiveram seu processo de protestos, né, e que não tivesse rabo preso para poder falar sobre aquilo, né. Então, o Ninja, ele, naquela época, era uma página de Facebook, um Twitter, aquilo ali agregou, né, e condensou todos os protestos de 2013, de junho, e para essa página que tinha, na época, quando a gente lançou 2.000 curtirs, isso daí explode para 240 mil em menos de um mês, em junho, né, e vira um grande hub, um agregador, né, e muita gente colabora, sem necessariamente ser da rede ou não, né, mas acho que esse intuito de colaborar naquele momento ele era muito grande, assim, porque tinha coisa acontecendo por todo lado, as pessoas queriam fazer parte daquilo. Então, essa é um pouquinho da história. Eu vou mostrar algumas imagens para dar uma ilustrada nisso. Isso aqui, acho que é para trazer um pouco desse histórico, né, que a Caru traz um pouquinho assim de local no Brasil, né, do que se pensou em termos de rede, de produção, mas assim a mídia livre, né, o mediativismo ou a lógica da imprensa independente, né, ela não tem absolutamente nada de novo, né. Isso aqui é o Godard sendo preso em maio de 68 por filmar as manifestações, né, de maio. E isso é uma cena recorrente hoje no Brasil, né? Só que hoje o carinha está transmitindo ao vivo. Acho que a diferença é essa. Mas, assim, o enfrentamento, a criação de um circuito de notícia independente, né? de produção de conteúdo, principalmente, não tem nada novo, né? Eu acho que o que a gente consegue transcender nesse momento, com a ascensão das redes sociais no Brasil e no mundo todo, é a capacidade de distribuição, né? E de circulação desse conteúdo que está sendo gerado e que sempre foi gerado, né? Desde a imprensa independente lá atrás. Isso aqui é um mapa do Fábio Malini, que é um pesquisador do Espírito Santo, e ele chama a Nova Grande Mídia. Ele faz um mapeamento que é bem interessante, é um estudo que está disponível online, ele é interativo, você pode mexer nesse mapa, e ele mapeia 300 veículos de mídia independente, né, que ele denomina dessa maneira, e acompanha a movimentação desses veículos por uma semana. Então, ele começa, a partir desses 300, né, entender quem está falando nas redes brasileiras, né, e como, principalmente, esse conteúdo é compartilhado e distribuído, né. Então, cada um desses pontos é uma página no Facebook, e a ligação entre eles é como um compartilha e curte o outro, né. Então, mostra para a gente que existe, né, essa noção de que esse enfrentamento de mídia que está sendo colocado, ele só vai ser efetivo se a gente entender que tudo isso compõe, né, uma grande biodiversidade das mídias independentes e que, juntas, elas conseguem fazer frente, né, minimamente aos grandes veículos, que nem grandes mais são. Acho que esse termo também já está meio equivocado, né? A redação. Eu não sei exatamente qual é o significado das cores, mas eu acho que tem alguma relação de conteúdo ou de proximidade, não sei se, acho que não é política assim, necessariamente, né? Mas você vê ali em cima tem mais os black blocs e anônimos, né? Embaixo tem os veículos de esquerda mais tradicional, Mãe de Maio, o Vírus Planetário, né? Enfim, tem uma lógica, assim, eu não sei exatamente, mas tem os campos de influência também, né? Acho que isso também tem uma certa relevância, assim, o quanto que cada ponto influencia e, enfim, consegue dialogar com os outros. Então, acho que esse mapa ele consegue trazer para a gente um pouco essa leitura que tanto se faz, né, de falar em rede, mas essa rede já acontece, né, ela precisa ganhar organicidade, precisa qualificar seu conteúdo, né, hoje ela fala com 15 milhões de pessoas nesse estudo,
né? Só que o Jornal Nacional fala boa noite Brasil para 60 milhões toda noite, né? Então a gente tem um desafio ainda que, né, se a gente ficar só no campo, né, da ação direta do jornalismo independente, a gente ainda está muito limitado, né, enquanto a gente não começar a debater seriamente políticas públicas de financiamento, de distribuição, né? Eu acho que esse é um ponto que também não dá para ficar só nessa ilusão de que o que a gente está fazendo está mudando o mundo. Eu acho que tem um campo de inspiração que é muito importante, né, e que fez com que depois de junho, principalmente, né, pipocassem inúmeras iniciativas de jornalismo independente, mas a gente não pode se limitar só a isso. Aqui é um pouco do que foi junho para a gente em relação a esse debate de novas tecnologias, de cultura digital, que eu acho que para vocês aqui tem mais relevância, né? Isso aqui é uma transmissão ao vivo, sendo feita nessa tela para 5.700 pessoas, a partir de um celular com 3G, com a tela rachada e com R$30 de crédito, né? E esse equipamento, né, que não custaria mais de R$1.000, a gente chegou a bater mais de 100 mil visualizações em tempo real, né, o que equivale a 2 pontos no Ibope. Né, acho que foi no dia 7 de junho, se eu não estou enganado. Então, mais do que qualquer coisa, né, para além de querer propor isso aqui enquanto um novo modelo, eu acho que é uma super provocação do que é possível fazer com as tecnologias que a gente tem acesso hoje, né, e de como a gente consegue chacoalhar o debate da comunicação a partir de recursos muito tangíveis, né. Aqui são duas histórias aí que eu queria mostrar para exemplificar um pouco o que é essa atuação que a gente entende como mediativismo ou, né, essa mídia livre, né, que a gente acredita bastante. Isso aqui é um trabalho que a gente fez, que a gente acabou chamando de Outros Carnavais, que é a cobertura da greve dos garis cariocas durante o carnaval, agora em 2014. Né, eles pararam de trabalhar, né, organizado pelas redes sociais, né, fora do sindicato, no meio do carnaval, que talvez seja o evento mais importante do Rio de Janeiro, né, em termos simbólicos, menos de 100 dias para a Copa do Mundo, e foram criminalizados, né? Eles estavam, o sindicato era contra a greve e falava que ela era ilegal, a prefeitura era contra a greve e falava que ela era ilegal, a Globo era contra a greve, dava todas as capas, tanto no jornal o Globo quanto no Jornal Nacional, né, falando que a greve era ilegal. E a prefeitura, a empresa de limpeza, que é a Conlurb, também estava contra. Então, basicamente, eram os garis, que são os negros pobres das periferias do Rio de Janeiro, né, que chegavam a ganhar R$400 na folha de pagamento, contra esse império, né, no Rio de Janeiro dessas organizações, né, tanto midiáticas quanto governamentais, e foram eles contra esse tanto de gente, mas com a mídia independente junto. Né, e essa greve, ela foi, acho que isso é muito importante também, totalmente organizada pelas redes sociais, né? Então, a grande crise institucional de representatividade que a gente vive, ela fica mais clara ainda quando você vê, né, que uma organização de classe não serve nem mais para você organizar uma greve. Então, as pessoas buscam, a partir de páginas no Facebook que eles tinham na época, que ainda existem, como Gari Sofredor, Gari APA, A Voz do Gari, eles passam a chamar essas assembleias públicas, né, que é essa primeira foto que eu mostrei. Eles documentam essas assembleias, filmam tudo, transmitem ao vivo quando conseguem, né, e começam a criar esse registro da própria história deles, o que para a gente entende como um processo de autonomia narrativa inédito, né, na história dos movimentos sociais e que fez toda a diferença para essa greve que foi... Isso aqui é uma cena no meio do carnaval, eles tinham uma marcha, né, uma marchinha que eles criaram para a greve, e isso daí... também, né, se apropriando da carnavalização da política, que é né, também uma ideia também muito propagada por vários movimentos de classe média, mas que nunca teve, talvez, tanta efetividade quanto quando os garis aplicaram isso. Né. E foi uma greve vitoriosa. Isso aqui é o Rio de Janeiro durante o Carnaval, uma manhã, acho que de sábado. E foi uma greve vitoriosa. Eles tiveram 37% de reajuste salarial em 7 dias de greve. Isso é um dado histórico, assim, talvez nenhuma outra greve no Brasil, né, em tão pouco tempo conseguiu um aumento tão grande, e foi totalmente, né, conectado a esse processo das redes, né, da narrativa e da força que eles ganharam com o apoio do poder da opinião pública, né, a partir dessas imagens, dessas transmissões que foram geradas nas redes. Aí, para acabar, mais uma historinha que é um projeto que a gente começou há pouco tempo, que tem empolgado bastante a gente, que também acho que é símbolo um pouco desse passo 2 de ser um coletivo, né, que é falar assim, beleza, sou um coletivo e agora? Né, a gente tem começado a criar também, nessa lógica das redes, daquele mapa que eu mostrei, a percepção de que é possível coletivos estarem juntos e começarem a formar redes mais amplas. Né, e o projeto contadagua.org ele é um exemplo bem bacana disso.
e a gente está fazendo junto a Mídia Ninja, a Ponte, que a Carol está aqui, né, e vários outros veículos, né, o Barão de Tararé, a revista Fórum, Outras Palavras, a revista Vai da Pé, e algumas outras iniciativas que eu não vou lembrar todas agora, mas se juntaram para conseguir começar a produzir um conteúdo e aprofundar, né, na relação de pesquisa, investigação, denúncia e proposição, né, no campo do jornalismo, que eu acho que esses são pontos importantes. Assim, né? A nossa capacidade de fazer denúncia ela já é muito boa, é muito alta. Né? A gente aprendeu a fazer a denúncia, mas ainda, né, acho que tem um passo de conseguir qualificar o conteúdo, né, aprofundar os temas, que a gente só vai conseguir dar quando a gente se juntar, né, e começar a partir disso, se entender como um grande corpo de ação. Né? E é que são algumas fotos. Isso aqui é a crise da água em Itu, né, que tem sido um dos lugares mais graves da crise hídrica aqui em São Paulo, né, onde as pessoas têm algumas cenas que antes a gente só via no Nordeste, tem acontecido lá. Né? Isso aqui é no Capão Redondo, no interior em São Paulo, na periferia. Isso aqui é o Sistema Cantareira, algumas cenas do deserto de São Paulo, que está se formando. Né? Isso aqui é o Volume Morto, enfim, são algumas cenas assim que eu acho que são bem chocantes e que a gente tem trabalhado bastante nesse projeto, né, para dar evidência. Agora a gente está numa baixa da crise, né, tem chovido e tal, mas 2015 deve ser um ano que isso deve explodir de novo, né, com a seca a partir de março, e a gente tem se preparado para qualificar esse debate e conseguir levar ele para um outro nível. Né? A imprensa tradicional, que também eu acho que tradicional não seja a melhor palavra para ela, mas a imprensa corporativa, ela tem, né, feito uma cobertura dessa crise, mas sempre numa questão quase meteorológica, né, da chuva, da quantidade de água, né, sem responsabilizar as instâncias que deveriam ser responsabilizadas por isso, sem questionar o uso do consumo humano de água e como que a gente lida com a água enquanto um recurso infinito, quando na verdade não é. Então a gente tem tentado aprofundar esses temas e eu acho que tem sido uma experiência bem bacana. Quem puder dar uma olhada depois é contadagua.org. E é isso, obrigado. Obrigada, Rafael. Então, para falar sobre a ponte, a Carol Trevisan, que é uma das fundadoras, é uma das propositoras da ponte, né, ela está substituindo o André Caramante, que teve um problema de trabalho hoje, que foi hoje foi o dia dos problemas, os problemas de diferentes naturezas. Então, a gente, Carol, né, está para falar sobre o que é a ponte, como esse novo canal de informação sobre segurança pública, direitos humanos, justiça e democracia. Eu acho que das 4 iniciativas aqui, a ponte é a mais nova, não? E eles estão, então, dentro tem um manifesto, né, onde eles se propõem, queremos romper com a visão presente tanto do jornalismo como nas políticas de segurança pública, que privilegia o centro sobre a periferia e o asfalto sobre o morro. Né, contra bandeiras de preconceitos, tal. A ponte vem para jogar luz, né, fazer essas pontes efetivas. Né. Carol é jornalista, ela trabalhou e colabora com veículos como Época, Isto É e Trip. Atua em direitos humanos desde 1997, com organizações, né, da Fundação Kellogg, Instituto CIA e Centro de Estudos e Políticas Públicas. Organizou e editou o livro Apoio Internacional ao Desenvolvimento Local, sobre a cooperação internacional no Brasil. É coordenadora de projetos da ANDI, nas oficinas de jornalismo sobre Copa e Direitos, no concurso Tim Lopes, no projeto Imprensa e Racismo e na disciplina Jornalismo e Políticas Públicas na ECA, USP. É bolsista do Centro de Estudos de Filantropia e Sociedade Civil, né, com pesquisas publicadas pelo Instituto de Pesquisa do Terceiro Setor. Por favor. Obrigada, Carol. Gente, obrigada pela presença. Eu queria agradecer em nome da Ponte, em nome do André. Não sou tão bonita que nem ele, mas está servindo. Brincadeira. Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que surgiu a Ponte, por que a gente existe, né? A que será que se destina, como diz o nosso manifesto. A Ponte começou de uma provocação da Pública, com a Natália. Natália foi minha colega de faculdade, e ela tinha conexão com quase todas dessas pessoas que estão hoje compondo a Ponte. Né? São jornalistas que
já tem uma trajetória no jornalismo, principalmente na imprensa tradicional. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês verem quem somos. E até dizer que o Caio está aqui, nosso fotógrafo. Então, a gente se juntou em nome dessa ideia de que fazer jornalismo vale a pena, um jornalismo de qualidade, para incidir sobre essas agendas da segurança pública, da justiça e dos direitos humanos, né? A gente acredita que o jornalismo é uma peça fundamental para mover essas transformações em busca de justiça social e racial, que é um dos nossos focos. A gente é mais ou menos um grupo de 12 pessoas e tem alguns colaboradores, e a gente tem uma vertente um pouco de formação também, então a gente tem estudantes conosco, e a gente faz alguns cursos de formação de jornalismo e direitos humanos, a gente fez com a Conectas, e eu dou aula lá na USP, é um projeto social da ANDI, com um montão de aluno, quem quiser participar está super bem-vindo. Bom, então a Ponte nasce na internet há 5 meses, mas a gente está trabalhando na Ponte faz mais tempo, desde março. E aí o que nos junta é esse desejo de retomar o que é o jornalismo de qualidade, porque andou se perdendo por aí, né, nos últimos anos. E aí a gente começou, antes da gente existir como site. Um dia a gente estava numa reunião de pauta, porque a gente faz reunião de pauta uma vez por semana, todo mundo trabalha em outra coisa, porque a gente não tem ainda nenhum centavo, mas temos só essa energia super aí. Então, a gente estava na redação da Pública, que a Pública fez essa incubação, que a Natália se referiu aí no começo, e aí veio uma pauta que geralmente os grandes veículos, os veículos mais tradicionais, não se interessam. Inclusive, eles tinham até levado para a Rede Record, que é a história do José, que eu vou mostrar para vocês. O José é um menino negro. Você pode mexer para mim? Se você colocar José, já aparece aí. É um menino negro, menor de idade, hoje ele já fez 18 anos, mas naquele momento ele tinha 17 anos, que foi preso, apreendido, né, porque ele é menor, numa situação de racismo. Porque o que aconteceu? Vou mostrar para vocês a reportagem. Tem uma busca aí. Enfim, só para vocês entenderem como é que dá a relevância da reportagem para a gente. O que é pauta, o que não é. Chegou essa família, a família do José chegou na redação e falou, eu tenho aqui um material que prova que o José não roubou o veículo que estavam dizendo que roubou. Aí, o que eles fizeram? Eles juntaram todas as imagens que demonstravam que o José estava fumando um cigarrinho na frente do prédio dele, enquanto acontece um acidente com o carro roubado, o cara que roubou o carro sai correndo, as câmeras filmam e ele está lá, sossegadão, chinelão, fumando cigarro. Beleza. Acontece que a polícia foi atrás dos suspeitos. E tinha um menino branco e ele. Ele entra no prédio. Vocês vão ver. Espera aí que a gente vai. Não, nem no dia e nem agora, porque eu fiquei em choque. A senhora não reconheceu também na delegacia? Não. Não reconheceu. Essa é a vítima falando que não reconheceu o José. Então, o José desce a primeira vez, ele fuma vários cigarros, né? Então, ele desce a primeira vez às 8h50, esse dia, vai fumar, sobe, continua no Facebook, desce.
Aí sai o menino branco, ele sai, vai fazer alguma coisa e volta. Aí passa o cara que roubou o carro, o menino branco volta e o José continua aí numa boa. As viaturas começam a chegar, ele continua lá. O branco. Aí chega a polícia. Eles invadem por trás e entram pela frente e interrogam o porteiro. Perguntam para o porteiro quem é que foram os últimos a estar ali na porta. O porteiro fala que foi o menino do 5º e o menino do 8º. Eles vão primeiro no menino do 8º, que é o branco. Descem para o apartamento do José. Não dizem nada de especial para a mãe, falam, não, a gente só vai fazer averiguação, a senhora acompanha a gente até a delegacia e tal, e aí vai a mãe do José, e essa daí que entra no elevador é a irmã do José, que também mora lá no prédio. Eles estão, até aí, estão super sossegados. São 2h10 da manhã, então, eles vão para a delegacia, a mãe e a irmã voltam às 4h30 da manhã, sem o José. E aí começa um terror. Não, nem no dia e nem agora, porque eu fiquei em choque. A senhora não reconheceu também na delegacia? Não. Não reconheceu. Quer dizer, é uma situação totalmente absurda de abuso de direitos humanos, de violação de direitos humanos, e que se não fosse a intervenção de um jornalista que se fizesse uma reportagem profunda como a gente fez, que foi pesquisar, que escutou o movimento social, porque quem trouxe para a gente a família foi a pastoral carcerária. Se a gente não tivesse esse tipo de conexão, a gente não teria achado a história. E se a gente não tivesse apostado que o jornalismo tem, sim, um papel importante, talvez a gente nem tivesse dado atenção a essa reportagem. Putz, eu não vou saber esses... Foi na Rua Rocha. Isso. Ele mora na Rua Rocha. O ocorrido foi na Redondeza ali. Então, naquele prédião, sabe, onde tem vários apartamentos, um prédio enorme onde tem vários apartamentos. Acho que não. Eca? A gente foi lá depois entrevistar. Eu não saberia te dizer. O André com certeza saberia, porque ele manja tudo esse negócio de... Meu negócio é mais direitos humanos, menos delegacia, menos polícia. Mas, enfim. Aí o que aconteceu? A gente recebeu esse material e a gente não existia ainda. Seria um super material para a gente dar na nossa estreia e não sei o quê. Mas a gente acha que é mais importante, a gente achou naquele momento, seria mais importante dar de qualquer jeito, porque o menino estava apreendido lá na Fundação Casa havia 22 dias.
Muito absurdo. Aí, então, o que a gente fez? Vamos mudar no blog do Bruno Paes Manso, que é esse moço aqui que está aparecendo embaixo, de laranja, que é um jornalista que foi do Estadão há muitos anos, e ele tem um blog que chama São Paulo no Divã, que é no Estadão. Aí a gente resolveu dar a primeira reportagem da ponte no Estadão. Acontece, né? Bom, às 8 da manhã a gente colocou no ar a reportagem. A gente foi, entrevistou o juiz, mostrou para ele todo o material que a gente tinha. Ele não ligou. Mas na hora que a gente botou no ar a reportagem, a gente botou às 8 da manhã, às 4 da tarde o José estava solto. Então, assim, foi muito emocionante para a gente ver que realmente isso que a gente estava pensando de fato funciona e que a gente deveria se manter fazendo isso, né? Então, aí logo depois que a ponte realmente entrou no ar e tal, com esse objetivo de ficar muito próximo dos movimentos sociais, de dar escuta, porque geralmente não tem escuta, e tratar com qualidade jornalística esses assuntos, porque eles merecem, porque tem um papel fundamental. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta sobre essa reportagem, senão eu gostaria de mostrar mais uma. Não? Então, vamos lá. Chama Ocupação São João, mas está mais fácil de você achar. Onde a gente estava? Não, ponte.org. Aqui para baixo. Mais para baixo. A gente fez uma cobertura sobre a reintegração de posse que aconteceu lá na Avenida São João, daquele Hotel Aquários. Lembra que deu um super problema na cidade de São Paulo inteira, uma puta violência, a maneira como a polícia agiu foi super truculenta e tal. Então, eu queria contar para vocês como é que foi fazer essa reportagem, por que a gente fez assim, como que a gente estava lá. Ela é emblemática para a gente porque ela marca o nosso lugar no jornalismo. A gente foi o único veículo de jornalismo que estava dentro da ocupação na hora que a polícia entrou. E, assim, não foi à toa, né? A gente já estava acompanhando essa história, a gente já sabia que ia ter a reintegração de posse naquele dia, a gente estava em contato com o movimento do Sem Teto do Centro, e uma semana antes a gente foi visitar, eu e o Caio e o cinegrafista, o Rafa, esse hotel. E foi super legal, porque a gente foi a convite do Emicida, que é um cara que também está em contato com eles. Eu tinha entrevistado o Emicida pouco antes, então já tinha uma relação de confiança que você tem que criar, não é assim, né? Mas aquilo abriu portas para a gente. Então, a gente foi conhecer como é que era esse hotel, que estava abandonado havia 10 anos, como é que as pessoas estavam morando dentro. As pessoas não estavam morando em uma situação de indignidade. Elas estavam eram vários apartamentos com banheiro e tal, muito diferente do que são as ocupações em geral, né, do que a gente viu depois, do que aconteceu com eles. E eles, na verdade, estavam recuperando aquele prédio, não estavam degradando mais. Então, ali era uma situação de vida digna, estavam vivendo bem. Eles não queriam sair, eram 800 pessoas, e entre as 800 tinha 200 crianças. Então, a gente mobilizou toda a redação da Ponte, né, que são esses 12, mais ou menos. Combinamos de uma parte ir para lá, e outra parte ficar nas redes sociais para fazer a cobertura online, né, em tempo real. Então, a gente foi em 4, primeiro às 5 horas da manhã, chegamos lá. A gente tinha combinado com o movimento do Sem Teto do Centro, que a gente queria ficar dentro. Até faço uma brincadeira hoje, né, na hora de perguntar quem vai para dentro da ocupação, a gente usou um critério, na verdade, usei um critério de quem tem filho fica fora. Sou eu, então, no caso. E aí quem ficou dentro foi a Laura Capriglione, que é uma super jornalista, né, com, sei lá, 30 anos de experiência, que foi da Folha há muitos anos. E aí, então, eu e o Caio ficamos fora, e a Laura e o Rafa, que é o cinegrafista, ficaram dentro, né. Daí, a primeira coisa que eu fiz foi me apresentar para a polícia, que estava ali, falei, oi, eu queria dizer que a gente tem um repórter e um fotógrafo lá dentro. Aí ele falou, eu mostrei isso aqui, como se fosse super importante, mas você conhece a ponte, o senhor conhece? Tal. Então, a ponte está aqui e a gente está lá dentro. Aí ele falou assim para mim, e está com colete à prova de bala? Eu
falei, não, mas está com câmera, telefone, estou sabendo tudo o que está acontecendo. Enfim, eu queria mostrar para vocês o vídeo, que foi o resultado desse dia, porque logo depois, assim, às 7 horas da manhã, vem aqui ajudar. 7 horas da manhã, a polícia falou, a gente vai invadir, não vai ter jeito. O choque já estava daquele jeito que vocês viram, aquela cena, né, indo, você tem que sair do caminho. Eu estava ali, subi num desses caminhões, porque eles tinham que ter 150 caminhões de mudança para poder fazer a mudança, tinha 13, eu subi num para ver de dentro, para ficar um pouco protegida, não adiantou, porque caiu uma bomba dentro. O motorista do caminhão ficou com medo, saiu andando com o caminhão e a gente dentro. Falei, pô, bicho, fica aí que a gente está cobrindo e tal. Depois a gente voltou, mas naquela hora assim, não teve muito jeito, né? E aí o resultado foi uma reportagem na hora que a gente voltou, que foi importante, e à madrugada a gente fez esse vídeo, que eu queria que vocês vissem. Pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelos danos aí. O trânsito aqui, vou dar o start. Ou sai. O capitão que está comandando essa ação, ele falou o seguinte, que agora quem manda é ele. Vai. Vamos logo, cara. Vai, meu. Vai, quanto mais demora, pior é. Vai. Anda logo, cara. Vai. Polícia atrás. Vai lá. Vai. Tinha muita criança dentro e um monte de mulher grávida passando mal. Na verdade não houve negociação, né? A gente tentou amenizar um pouco para não ter esse conflito que nós tivemos aqui. Tira a mochila. Tira a mochila. Nós tivemos aqui uma praça de guerra. A nossa luta hoje não é porque a gente quer destruir a prefeitura, a gente não quer destruir, a gente quer chamar a atenção que tem muita gente que não tem pra onde ir. Não queriam guerra, eles queriam sair. Se esse bombeiro tivesse antecipado, entrado, eles já queriam sair, eles não queriam guerra. Não. Tinham crianças aí, mulheres, não tinham como reagir. Pode vir. Sai pela janela aqui, ó. Sai pela janela, dá pra sair pro país do lado. Deixa o Pedro passar logo, caralho! Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, construímos nossa maloca. A gente não quer nada de graça, a gente sabe que a gente tem que pagar, a gente trabalha, só tem trabalhador ali dentro, só tem gente doente. Cadê a cadeira de roda dela? O responsável não é a PM. A PM não é responsável de integração de posse. Quem é responsável pela integração de posse é a Justiça. A Justiça tem que se abrir para essa situação das reintegrações de posse. Mais uma vez, os governos tomam uma lição do que aconteceu aqui, para não repetir isso nos outros prédios. Nós temos muitas ocupações em São Paulo e essas pessoas saírem dos prédios vão morar na rua. Então a gente precisa ter uma política de habitação, ter uma política humana de reintegração de posse. A gente precisa, o que é possível a gente conseguir, né, de arranjar local para as pessoas, de arranjar a conquista das pessoas. As pessoas aqui levaram anos para comprar uma geladeira. Vamos fazer uma coisa mais decente, humana. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui de forma alguma. Mais
mandou derrubar. Então, gente, o Rafa estava falando sobre as narrativas, né? O que a gente conseguiu com esse vídeo foi dar uma narrativa diferenciada, porque se a gente não tivesse lá dentro, a história teria sido outra. E a maioria da cobertura da imprensa de reintegração de posse geralmente criminaliza o movimento, né? E, de fato, as pessoas que estavam ali, a grande maioria das pessoas que estavam ali, são trabalhadores, não são vagabundos querendo usar a propriedade do outro, não é? Então, uma outra característica da Ponte é que a gente não larga a pauta assim, né? Então, a gente tem algumas bandeiras, e essas bandeiras a gente acompanha com frequência, que é isso que dá a profundidade da reportagem também. E a medida da profundidade pode ser a medida do impacto, né? Então, no dia seguinte, eu voltei lá para onde foram essas pessoas que saíram da ocupação. E aí eu voltei com a Emicida, a gente queria ver o que poderia mobilizar de doação e tal, para entender a situação das pessoas que saíram de lá. E aí essa reportagem ela é bem rápida. Vocês vão ver algumas cenas fortes, assim, de muita emoção, porque a gente mostrou a reportagem que a gente fez para eles. Eles se viram naquela situação pela primeira vez. Foi aí que a polícia pegou e começou a espancar, entendeu? Foi ali que ele pegou e me chamou de vaca, de vagabunda, filha da puta. Aí que ele começou, 3 me pegou e me torceu os braços. Enquanto ele começou a meter o cacetete na costela. O que eu fiz? A gente tava com criança, tava salvando a criança. O que foi que a gente fez? A gente não matou. Pensei assim, falei, Deus, não deixa desmaiar aqui não. Tem muita mulher e criança aqui dentro pra tirar ainda. Agora há pouco mesmo a mãe dela foi perguntar o que ela ia fazer agora, né? O pessoal gravou a cadeira, é dela. Ela ficou sentada de roda. Essa cena absurda, né? A menina ficou sem a cadeira. Porque eu olhava pra baixo assim, eu falava pra ela, eu vou me jogar, já que eu vou morrer, eu vou me jogar logo daqui. Não conseguia respirar, eu não conseguia falar, meu negócio era só chorar. E aquele negócio queimando no rosto. Então na hora que eu saí do portão pra fora, foi a hora que eu apaguei, que eu desmaiei no meio da rua. Eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida, a primeira vez. Você vê criança desmaiando, mãe desesperada chorando, pedindo socorro pelo filho, você tá ali, sabe? Você esquece de você na hora. Você esquece. O que falta muito no mundo é amor ao próximo. Esse é o essencial, amor. Julgar é fácil. Qualquer um julga. Mas a realidade é outra. Aí no dia seguinte, então, a gente fez essa reportagem que chama Aquilo Foi Amor, Não Foi Guerra. Quer fazer uma pergunta? Desculpa, vamos deixar para depois, porque a gente está... A questão do tempo, que tem uma outra mesa ainda, e as pessoas... Comercial. Vou responder bem rapidinho. Como você se chama? Sam, então, você tem razão, ela não aparece aí por um motivo simples, que é o fato deles não quererem dar entrevista para a gente. Tanto o proprietário que estava lá, quanto o advogado dele, quanto o juiz que autorizou. É público, mas sim, mas mais nada além disso. Assim, se você ler a reportagem, lá dentro tem todas essas informações e tal. Mas em relação ao prefeito, que eu acho que é o que eu queria contar para vocês também de impacto, não só essas imagens elas foram importantes para mostrar esse outro lado, como elas foram importantes também
como capilaridade, porque o SBT quis comprar essas imagens, a gente fez uma negociação com eles bem específica, falando que não poderia chamá-los de invasores, que não poderia criminalizar o movimento e tal. Essa reportagem foi ao ar, então mais gente soube do que aconteceu, mas também houve uma outra postura da prefeitura. O Haddad chamou 2 jornalistas, a Laura e o Bruno Paes Manso, para conversar sobre isso e mudou um pouco da postura sobre as reintegrações de posse. Deu uma segurada nas próximas reintegrações de posse, né? E aí, agora eles estão voltando a fazer, mas assim, tá, já com outro tipo de conversa. E a gente tem acompanhado, eu cheguei um pouco atrasado porque eu estava agora acompanhando a manifestação que teve até a prefeitura, e eu subi com o movimento, teve uma reunião junto com o secretário, e semana que vem, em 15 dias, vai ter uma reunião com a Haddad, então a gente continua acompanhando esse tema, e quando a gente tiver algo mais concreto, vamos continuar soltando reportagens sobre isso, assim, não é uma coisa pontual, a gente quer sempre, nos nossos temas, manter uma linha e não deixar para trás. Te respondi? Obrigada a você. Obrigada, gente, pela atenção. Legal, obrigada, Carol. E Caio. Então, agora o Bruno vai estar entrando via Skype, né, para falar sobre o fluxo. Meio assim, né, ultrapassando o Skype, mas tudo bem. O Bruno é jornalista e fotógrafo, editor de música, repórter especial, correspondente internacional e diretor de redação da revista Trip. Ele foi, né? Em 2011, olá. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo, tá bem? Eu estou te apresentando aqui, Bruno. Então, olá, turma. Em 2011, ele ajudou a criar e difundir a Pós-TV em rede nacional, né? E no final de 2012, ele participou, então, da iniciativa da Mídia Ninja, e em 2013 cria o Fluxo. E é sobre essa experiência, então, dessa estudo de jornalismo que ele vai estar falando. E aí, Bruno? Valeu. Tudo bem, turma? Eu não vou ver o pessoal, né? Eu só vou te enxergar. Isso, só a mim. Tá bom. Bom, primeiro me desculpar que eu não consegui estar aí hoje com vocês, uma série de contratempos, entre eles uma gripe forte que me pegou hoje de manhã. Mas é um prazer falar para a SPM, que foi a faculdade que eu fiz, né? Não me formei na ESPM, mas foi onde eu estudei e acabei não concluindo. Bom, falar um pouco sobre o fluxo, ele é muito, ao mesmo tempo, a consequência e a intenção original que, pelo menos eu tinha, quando a gente pensou na Mídia Ninja, no final de 2012. Muita gente acha que a Mídia Ninja começou em 2013, porque foi quando ela ganhou exposição, mas, na verdade, ela veio de um desejo e de um plano da gente estruturar melhor, jornalisticamente, o trabalho que a gente vinha fazendo por streaming, quase só por streaming, na Pós-TV. E a ideia era, basicamente, ampliar a ação, não simplesmente no jornalismo, mas a gente tentar, de alguma forma, junto com os jornalistas que estavam saindo ou haviam sido saídos do mercado de trabalho, pensar como a gente poderia criar coletivamente não só uma nova estrutura editorial de produção, mas também de financiamento. Como é que a gente ia conseguir sustentar o jornalismo fora de uma lógica industrial, fora de uma lógica que visa o lucro como objetivo principal, e no que eu ainda aposto, que é tentar separar o máximo possível o jornalismo do departamento comercial. Então, a ideia era a gente buscar a viabilidade financeira do jornalismo direto com o público. E é isso que eu vim fazendo no Fluxo. A Mídia Ninja se tornou, no final do ano passado, uma rede muito maior do que a gente poderia esperar, e muito ligada, muito conectada diretamente com movimentos sociais, achou uma vocação própria,
Eu acho que ela se tornou, de fato, um exemplo muito bem sucedido de jornalismo em rede no mundo, mas não necessariamente ela conseguiu atender algumas expectativas que eu, pessoalmente, precisava dar conta, que era a minha sustentabilidade financeira e a vontade de ter uma redação, a vontade de ter um estúdio onde a gente pudesse, onde eu pudesse experimentar linguagem e a tal viabilidade. A gente fundou o Estúdio Fluxo, já vai fazer um ano quase. A gente alugou um andar aqui no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, alguns meses só para estruturar a coisa física, muito complicado, né? A gente vai descobrindo que é muito mais difícil do que parece você ter uma empresa, né? Que ela teve que se tornar. No meio do ano a gente começou a fazer os primeiros streamings, foi quando a gente conseguiu internet aqui no centro, para vocês terem uma ideia. A gente não tinha fibra ótica aqui para ter uma qualidade suficiente. E no segundo semestre a gente começou a fazer nossos primeiros streamings, as primeiras entrevistas gravadas e a nossa primeira campanha de financiamento diretamente com o público. É difícil para mim definir o fluxo ainda, porque ele é muito experimental. Ele é construído na medida que ele é pensado e ele é conceitualizado na medida que ele é feito. Mês a mês mesmo a gente descobre o que funciona, o que não. Mas a gente tem uma filosofia que a gente nunca perdeu de vista. Uma é não se incomodar com audiência e com o que funciona em termos de buzz e de fluxo muito intenso de pessoas e público. A gente vai na contramão do BuzzFeed, de algumas coisas que fazem tudo para atrair os cliques. A gente tem a ideia de que existe um público grande interessado o suficiente em vídeos longos, em entrevistas sem cortes, em contexto e reflexão. Outra coisa, a gente tenta ser um veículo muito próximo do nosso público. Não só em termos de financiamento, que a gente depende exclusivamente do nosso público hoje, mas principalmente de ter um espaço físico que possa ser aberto, se não diariamente, mas pelo menos permeável ao nosso público. Isso é o que a gente vem tentando fazer ao longo dos meses. Não é nada fácil também pela falta de equipe, mas ontem, para dar um exemplo, a gente fez nossa primeira sessão de cinema aqui no Fluxo, aqui no nosso... Eu vou contatar com o Bruno, e aí eu digo a ele que a gente teve esse problema aí de conexão, e eu acho que já deu para ter uma noção, né, do que é o fluxo, e aí a gente pode estar abrindo, então, alguns minutinhos para algumas questões, para a gente estar partindo daí para a mesa seguinte nossa. Claro, por favor. Eu tenho algumas questões também, Carol. Assim, eu acho que tem uma diferença bastante grande, assim, eu acho que tem entre a atuação do Ninja, que não dialoga com a grande imprensa, a atuação de vocês, que dialoga com essa grande imprensa, a proposta de Bruno, que o Fluxo venha a ser um estúdio de jornalismo, de produção de conteúdos com uma perspectiva mais comercial também, né? E a Pública como uma incubadora de jornalismo e tal. Mas eu acho essa perspectiva de vocês, desse diálogo com a grande imprensa, de jornalistas que trabalharam muito tempo na mídia corporativa e tal, e que estão, né, agora, assim, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria só retomar, me baseando um pouco no que você falou agora, Carol, mas para a gente é super importante fazer parceria. A gente não está
na vaidade louca de quem está em redação, de querer brilhar o meu nome de não sei quem que está na ponte. A gente quer que a ponte brilhe e junto com os parceiros dela. Então, por exemplo, a Mídia Ninja é nosso parceiro. A gente aprende com eles coisas que a gente não sabe. A gente não sabe esse negócio de redes. A gente aprende com eles. Outra coisa que a gente não tem, capilaridade que eles têm. Eles podem chegar em vários lugares do Brasil, a gente não pode. Por outro lado, eles estão aprendendo a fazer o jornalismo. Então, a gente... Não é isso, Rafa? A gente junta essas duas expertises e estamos tentando fazer esse negócio que ele falou de hub, que a gente está também tentando entender o que é. Mas a ideia é que mais gente possa colaborar para que isso possa chegar mais longe, né? E a gente está tentando se formalizar agora, se tornar uma organização social, a gente não vai ser uma empresa, para poder ter uma missão um pouco mais ampla do que justamente somente fazer o portal de notícias. Então, a gente quer que essa missão que eu falei para vocês, de formação, por exemplo, possa ser financiada por alguém, né, para a gente poder continuar com isso. Porque a gente acha que esse conhecimento que a gente tem de como abordar essas pautas não tem que ficar só com a gente. Quanto mais gente puder, melhor. Então, a gente está se formalizando agora, né? Vamos ver o que acontece. Espero que role, né? Outra exemplo dessa união de vários coletivos e várias organizações para fazer um jornalismo de qualidade é a Conta d'Água que o Rafa estava falando. Então, é a primeira vez que a gente está se metendo a fazer um negócio assim e está dando super certo, tem uma puta qualidade. Quer dizer, o papel da ponte dentro da Conta d'Água é o olhar sobre a crise hídrica do ponto de vista dos direitos humanos. Nenhuma outra organização tem isso, a gente complementa com os outros. A gente não quer que fique ali, né, fechadão. E isso, eu acho assim, você falou assim que a Mídia Ninja não tem muita conexão com a grande imprensa, mas eu acho assim, quando você trata um tema, mesmo que a grande imprensa não queira tratar daquele tema, você trata e você bota no mundo, ele deixa, os jornais não podem mais se omitir daquilo, né? Se torna uma notícia relevante. Então, eu acho que a Mídia Ninja tem esse papel super importante e acho que a ponte também vai por aí, sabe? Eu acho que nesse debate, só para... A minha leitura é de que a gente não vem da grande imprensa, né? Porque a gente não vem de um jornalismo, né? Poucas pessoas da Mídia Ninja são jornalistas formados, né? O próprio Torturra, que foi um dos caras que fundou essa estrutura com a gente, nunca foi jornalista formalmente, né, academicamente, né? Sempre trabalhou com isso. Mas eu acho que a gente não vem desse escopo, né, do jornalismo enquanto um ofício, mas eu acho que o objetivo final é impactar toda e qualquer, né, consciência que for possível, né, com a nossa atuação. Isso passa muitas vezes, né, por um trabalho de rede muito grande e que tem como consequência, né, pautar grandes redações também, né? Talvez não seja o nosso objetivo principal, como é, por exemplo, o que eu vejo muito na Pública, por exemplo. A Ponte também trabalha muito nisso porque sabe o poder que tem, né, ainda. Né, e eu acho que isso está um pouco no campo, né, tanto no campo da gente entender que a gente sozinho não vai conseguir mudar tanta coisa, né, quanto entender que, velho, a diferença entre o que está se criando de estrutura independente e o que está estabelecido, né, enraizado enquanto a verdade, né, e a narrativa oficial ainda tem uma força, né, no imaginário das pessoas muito grande. Então, a gente pautar isso e transformar isso é fundamental. Um dos casos mais emblemáticos da Mídia Ninja, na minha opinião, é quando a gente muda a narrativa do Jornal Nacional durante a visita do Papa, né, que vem o Bruno Teles. Ele é preso enquanto o cara que jogou Molotov, mas não tem nenhuma prova disso. Né? A gente filma e a gente faz uma chamada pública em que várias pessoas mandam vídeos para a gente, né, da hora que joga o Molotov na Polícia Militar, e aparece, né, 3 encapuzados ali que claramente, né, com muitos indícios de serem militares. Depois tem vídeo desses caras passando na fileira da polícia. E isso mudou a forma como o Jornal Nacional começou a tratar o próprio Bruno. Né, e a liberdade dele foi condicionada a isso também. Então, eu acho que não seja objetivo, né, operar para produzir conteúdo para a grande imprensa, mas quando a gente consegue mudar, né, o que estão falando lá, eu acho que é positivo. Assim, né? A gente não tem um processo de rede suficiente ainda hoje para chegar nesses 202 milhões de brasileiros que estão aí. Né? Então, é fundamental esse diálogo, inclusive explorando as contradições e as fissuras que a mídia corporativa tem. Né? Você tem pessoas muito legais lá dentro. Né? A Ponte é formada por muitas pessoas que vieram desse lugar. Então, conseguir usar essas fissuras que tem ali dentro para conseguir colocar coisas boas, eu acho que é fundamental. Assim, né? Não tem outra forma de lidar senão essa. E aí, para falar sobre... Acho que tem modelos, né? Isso é muito legal que a Caru coloca. Né? Tem formas de ver esse novo jornalismo, tem modelos. Esses 4 coletivos, acho que eu falei no começo, né? São muito simbólicos, porque cada um tem, né, uma forma, uma metodologia específica de lidar com esse novo jornalismo.
Mas eu acho que o que, no final das contas, vai cair para todo mundo é qual é o sistema de sustentabilidade que está colocado. Né? Cada um desenvolveu uma metodologia, alguns estão buscando, a Ponte está agora no exercício de entender qual vai ser, a Pública já tem financiamento de organizações internacionais, o Ninja hoje tem sido financiado por organizações internacionais também, mas tem um sistema de... Né, que a nossa grande estrutura, né, financeira é a gente morar em casa coletiva, a gente ter um trabalho coletivo, a gente, né, ser muito econômico nesse sentido e, né, ressignificar uma economia do comum, né, a partir da economia solidária, da troca, que eu acho que é fundamental. O fluxo, né, está começando uma empreitada comercial, de venda de ingressos, essas coisas, eu acho que tem, né, não tem melhor ou pior. Assim. O que tem são experiências e a soma delas é que vai trazer para a gente talvez alguma possibilidade de entender o como que esse jornalismo no futuro, né? Certo, sim. E as grandes redações, né, que hoje são pequenas redações, a Folha de São Paulo no Rio de Janeiro tem 5 jornalistas, para a gente ter uma ideia, isso não é uma grande redação, já faz um bom tempo. Né? Essas estruturas, elas também estão buscando como se financiar. Né? Há um esgotamento do modelo de patrocínio, por exemplo, né? As pessoas não aguentam mais ver propaganda. Né? A propaganda descredibiliza. Né? Se você virar uma Veja de começo ao fim hoje, você vai ver quase 45%, 50% dela, se não mais, é propaganda. Né? Então, a gente tem que questionar esses modelos. Né? Será que é por aí? Será que essa é a forma que a gente vai lidar? Né? Será que o interesse público, né, da busca pela informação dos direitos humanos não é suficiente para que organizações e organismos da sociedade civil financiem esse processo? Eu acho que sim. Né? O jornalismo, ele, com interesse público, ele tem que ser também financiado, né, publicamente. Né? Então, quais são as políticas públicas que estão em curso hoje em relação ao financiamento, né, de comunicação, por exemplo, independente? Né? A gente teve um processo no Ministério da Cultura que foi muito interessante, né, na distribuição de renda a partir de editais, por exemplo. Na comunicação nunca se falou nisso. Né? Nunca se falou em redistribuir as verbas publicitárias do governo, por exemplo, que financiam Veja, Folha e vários outros veículos para iniciativas independentes, que vão ser, no final das contas, o que vai salvar qualquer tentativa de avançar na democracia brasileira, se a gente não ficar, né, dependendo do que está aí, né, qualquer tentativa, qualquer passo fora da casinha vai tomar porrada como está tomando. A gente está vendo o que está sendo esse petrolão, o que está sendo todas essas... Né, como a mídia ativa processos mais do que documenta ou qualquer outra coisa desse tipo, né, a partir de seus interesses políticos. Então, se a gente não cria estruturas, né, paralelas, a gente vai estar sempre patinando, né, cara? E aí é massa tudo isso que a gente está fazendo, mas o impacto ainda é muito pequeno perto do que, né, está colocado do lado oposto. Gente, nosso tempo está mais do que esgotado. A gente tem uma mesa que tem agora, estaria começando. Aí eu pergunto se a gente pode fazer uma rodada de perguntas ou já passaria e vocês perguntariam individualmente. O que vocês acham? Posso abrir para perguntas, então? Eu estou perguntando. Vamos fazer um bloco, então, de perguntas, gente, e daí a mesa condensa elas. Meu nome é Fernanda, eu sou pesquisadora da UFRJ e interessada na identidade do jornalista no Brasil. E nas minhas pesquisas, e também isso não é novidade para ninguém, a gente pensa num eixo axiológico que o jornalista, ao longo de sua história, seu desenvolvimento chegou, que foi esse ideal da objetividade, e que na contemporaneidade, com essas novas experiências, eu tenho essa hipótese de que esse ideal, que foi por tanto tempo perseguido e criticado também, enfim, desde o seu nascimento, mas que teve uma institucionalização, por exemplo, em manuais de redação, em cursos dentro das redações. Então, enfim, a objetividade foi um valor, né, dentro de uma axiologia para o jornalismo. E aí eu queria perguntar para vocês qual é o novo valor do jornalismo contemporâneo, ou dessas novas experiências que abeiram o universo jornalístico. E uma outra coisa assim, também mais específica sobre manual de redação. Existe algum projeto de manual de redação? Já existe algum manual de redação? Ou tem um manual de práticas jornalísticas? Ou algum documento que oriente essa prática dentro da organização de vocês? Oi, meu nome é Caio. Caio, eu queria saber uma coisa específica sobre água, porque
aqui em São Paulo já tem uma articulação de várias outras organizações, como o ECO, o INSA, que eles se uniram para qualificar o debate da água. Se vocês estão no meio disso, ou vocês estão fazendo, tipo, por fora, né, o preço. Como é que é o custo da água, o preço da água? Falou? Conta da água, O Caio tem um projeto, né, de dados também que é com o sertão, né? Seca. Mais para o Ninja, que a Carol falou um pouco sobre o modelo da ponte, mas eu queria entender um pouquinho como é que funciona o modelo de sustentabilidade do Ninja, assim, quantos vocês são e como é que vocês se organizam e mantêm enfim, a redação em pé. Fernanda, boa pergunta. De fato, a gente está agora debruçado sobre essa herança americana do jornalismo objetivo, né? E só que a gente tem um monte de desafio hoje, que isso daí o jornalismo assim, só factual e objetivo, ele não dá conta de tudo que a gente precisa dar conta, né? Então, você perguntou qual que é o valor do jornalismo contemporâneo hoje, qual que é o novo valor, né? Eu acho que, na verdade, não é um novo valor, na verdade, a gente tentar resgatar os princípios do jornalismo de qualidade que a gente tinha logo pós-ditadura, pós-censura, e que a gente perdeu por causa de interesses comerciais, né? Então, eu acho que as principais funções, por exemplo, do jornalismo de qualidade bem feito é a denúncia, o acompanhamento de políticas públicas, um negócio chamado agenda setting, né, que é a gente agendar os temas no debate público, e a fiscalização dessas políticas públicas. Além disso, um jornalismo de qualidade, para ser considerado de qualidade, você precisa dar um contexto que demonstre por que aquela situação está naquela situação. Então, por exemplo, dar um exemplo de outro país, dar um exemplo, até dentro do Brasil, de outras situações semelhantes e tal. Que cite legislação, é importantíssimo. Que tenha fontes plurais, ou seja, não basta uma fonte só. Isso é o princípio, não é objetividade. Tá, mas a gente não está fazendo. Esse é o problema. O ideal é que tenha várias fontes, que tenha contexto, que tenha legislação, que tenha indicadores de qualidade, que traga outras visões. Por exemplo, vou te dar um exemplo para a gente sair assim do imaginário. Cobertura sobre questão racial, racismo. Fiz uma pesquisa com 54 jornais no Brasil por 4 anos. Como é que é feita essa cobertura? Apesar de a gente entender, concluir na pesquisa que o movimento negro, enquanto sociedade civil, enquanto expressão de sociedade civil, tem sido muito importante para pautar esse debate na grande imprensa e fora da grande imprensa, porque, por exemplo, o jornal que mais publica sobre questão racial é o jornal à tarde, é um jornal regional com qualidade. O segundo jornal é o Estadão, com menos qualidade, com mais opinião do que com reportagem. Apesar do movimento negro ter sido responsável por pautar essa questão no Brasil e nos veículos de imprensa, não existe fonte do movimento negro nunca no jornal. Então, quer dizer, você vai falar, por exemplo, do assassinato de um jovem negro e você não entrevista um negro, você não entrevista uma organização social do movimento negro. Isso é uma omissão, é um erro, não é? De cobertura jornalística. Não sei se isso te esclarece, não? Mas depois me escreve, carolina@ponte.org. Obrigada. Pegando a questão dos valores, eu acho que é bem legal essa reflexão, né? E ela está em curso, assim, né? A gente está desenvolvendo esses novos valores. Eu tenho, talvez, eu acho que, assim, esse debate, objetividade e subjetividade, primeiro, ele é muito interessante porque, por mais que a gente entenda que existe essa escola, né, que está colocada e que, teoricamente, a Veja seria uma grande seguidora dela, você vai ver a Veja uma grande subjetividade que está colocada ali, né? Então, eu, particularmente, a gente parte do princípio de que não existe objetividade nenhuma, né, alguma. Você sempre, qualquer experiência, qualquer narração de uma experiência que você vai ter, vai partir
do acúmulo de informações, dados e emoções que você tem sobre determinado tema. Isso vai fazer com que influencie diretamente no que você vai falar sobre aquilo. Independente dos dados, das fontes, né, você consegue moldar isso de acordo com o seu interesse político, emocional, pessoal. Né? E a Veja faz isso, e qualquer outro veículo faz isso, e qualquer pessoa faz isso. Né? Então, a gente supor a imparcialidade, para mim, que é o grande erro. Né? A gente entender que fingir que existe, né, um lugar neutro, né, e puro, onde a verdade está sendo dita, isso é uma grande piração, e que eu acho que aí sim a escola do jornalismo, né, do jornalismo tradicional, ela coloca isso como um valor que, para mim, acaba com a experiência do jornalismo, no sentido de que a subjetividade ela é boa e positiva, desde que ela fique clara, né, da onde vem, por que vem, e qual é o contexto de quem fala também, né, para além do contexto do que está se falando, é de onde vem, o lugar de fala de cada um é fundamental. Né? Então, na mídia ninja, eu acho que isso vem de um debate que a gente tem feito há alguns anos, a gente prega e coloca como um dos principais valores a subjetividade, né? E a capacidade de ter um lado e um posicionamento claro, desde que ele fique explicitado, né? Que ele não fique oculto em cima de uma capa de imparcialidade que está colocada como nos veículos, né, mais conhecidos do Brasil. E aí eu acho que talvez os novos valores eles tenham a ver um pouco com isso, assim, né? A parcialidade, né, imersiva, né, você conseguir quase ser o outro, né, talvez seja uma coisa interessante, assim, que a gente tem experimentado há algum tempo, somada à lógica da colaboração, né, tanto no sentido de que esse conteúdo que você vai fazer, ele está sendo formado e forjado a partir de uma lógica colaborativa, né, a partir de múltiplas ideias e visões sobre aquele tema, mas que ele também vai ser distribuído dessa mesma maneira. Né? Então, acho que o modelo antigo do jornalismo era mais legal quem dava mais furo. Né? Hoje é mais legal quem compartilha mais os outros. Né? Eu acho que esses são valores que estão em curso hoje e que a Carol fala muito bem também nesse sentido. Né, cara? A gente não vai fazer nada se a gente ficar sozinho. Né? Então, juntar esse monte de coletivo e começar um compartilhar do outro, né? Citando, lógico, né? Mas colocando isso enquanto um bem do comum que está sendo desenvolvido, né, por um interesse público, eu acho que é fundamental e tem a ver também com essa lógica do jornalismo ser o que cobra, o que fiscaliza, o que denuncia, o que acompanha as políticas públicas. Né? Eu acho que vai um pouco por esse lado, assim, na minha opinião. É isso? Não, a gente nunca passou perto disso, assim, mas a gente também não tem nada a ver com isso. Assim, né? Acho que... A gente está em construção ainda, né? Mas a gente gostaria de ter algumas linhas assim, editoriais no manual. Seria o ideal para nós. Assim. E eu acho que isso pode ser muito útil, né, cara? Por exemplo, um veículo independente como a Ponte desenvolver uma metodologia, né, onde as pessoas possam aprender a lidar com a informação de uma maneira mais clara. Eu acho que assim, existe um gap de informação no campo mediativista e mídia livrista que é enorme. Né? A gente precisa absorver o que tem de positivo nessa experiência do jornalismo e no que está... Né, é uma ferramenta muito importante. Né? E não pode ficar na mão só das grandes corporações. Né? Eu acho que isso é um ponto. Então, esse tipo de informação ele é fundamental, tem que ser... O que a gente puder sistematizar, eu acho que eu não tenho nada contra sistematizar o conhecimento e metodologia. Eu acho que isso é positivo. O problema é quando isso vira o objetivo em si, né? E não o ferramental para você chegar em algum lugar e falar sobre determinado tema. A aliança e conta, né? Se formou uma aliança, um negócio que chama Aliança pela Água aqui em São Paulo, que é a soma de diversas entidades, né, ambientais, indígenas, sociais, em relação ao direito à água. Né? Inclusive agora no sábado a gente vai ter a primeira Assembleia Estadual pelo direito à água em Itu, e que vai ser um momento muito importante de acompanhar essa pauta e de saber o que está acontecendo, né, e de poder somar nessa busca. E a Conta d'Água ela nasce já como uma busca anterior nossa, né, nas questões socioambientais, que eu acho que pós-protesto, né, pós-explosão das ruas, a pauta socioambiental ela começa a ganhar uma força muito grande, como talvez, né, um tema que consiga refletir não só sobre as políticas públicas, mas sobre as pessoas também, né, sobre a nossa relação com o mundo, né, e como que a gente tem, né, essa crise civilizatória, como que ela tem acontecido. Então, a gente tem uma intencionalidade anterior na relação da água, mas a Aliança foi uma inspiração muito grande para a gente, inclusive, chamar as reuniões do Conta d'Água e falar, pô, se as ONGs todas estão juntas aqui, não tem por que os veículos de comunicação independente ficarem cada um fazendo uma coisa. Né? E na mesma semana que a gente criou a Conta d'Água, ia para Itu, estava marcado para ir para Itu a Fórum, a Ponte, o Ninja e mais uma galera. Aí a gente falou, pô, não, a gente já vai para Itu aqui.
aí foi Ponte Ninja, né, para fazer uma matéria que a Laura escreveu. Aí a Fórum já foi para o Capão, saca? E aí uma outra galera já foi para outro lugar, porque assim, a gente não precisa ir para o mesmo lugar fazer a mesma coisa, né, para criar o mesmo link, para divulgar para o mesmo público de convertidos que já sabe, que já está buscando essa informação. Né? Então a capacidade de a gente aprofundar os temas, né, e lidar como um organismo único, eu acho que talvez seja uma solução para enfrentar, né, o que está colocado aí no campo da comunicação corporativa. A Conta d'Água tem sido uma experiência muito legal nesse sentido. E aí, para fechar, talvez a pergunta mais feita para a Mídia Ninja por fora do eixo, a questão da sustentabilidade. Tem várias formas da gente entender isso. Por exemplo, pelo menos uns 4 pilares para entender como que a gente paga as contas, né? Que é a pergunta final, no final é o que sobra, né? Primeiro é entender o que é essa rede, né, que o Fora do Eixo constrói desde 2004, né, e que constitui casas coletivas, espaços cognitivos, né, quase públicos, onde as pessoas moram, vivem, trabalham, né, numa lógica desmonetarizada. Eu acho que isso é um dos principais pontos. Assim, né? Se criou uma grande estrutura de economia solidária, né, onde coletivos se somam, trocam serviços e muitas vezes, sem precisar de dinheiro, você faz muitas coisas. Né, quando você tem esse estado mental, né, colocado e essa busca, né, por objetivos, né, pela colaboração, pela construção de uma sociedade mais justa e por valores tantos que a gente tem nessa era das redes. Isso está colocado, né, dentro da Constituição de um circuito de festivais independentes, né, que pipocam pelo Brasil inteiro desde 2004, quando a gente começa a lidar com a crise da música, né, que com a ascensão do Napster, das redes sociais, das tecnologias também, todos os músicos começaram a fazer música de forma independente, a distribuir por conta própria nas redes. Né, o modelo que estava colocado começou a ruir, né, a compra de CD, o jabá nas rádios, né, os festivais como estavam colocados. E depois a gente passa, né, a gente desenvolve uma metodologia para lidar com isso. Né, a gente começa, em vez de pagar 30 aluguéis, né, e ter 20 carros, cara, a gente, num coletivo de 30 pessoas, a gente passa a morar junto, pagar um aluguel e ter 2 carros que não param de rodar o dia inteiro. Né, isso é uma conta básica, assim, né, de que é muito mais econômico, divertido e produtivo você morar junto, trabalhar e fazer isso. Né, é um modelo que a gente criou para lidar com essa crise da música. E que depois de um tempo, a galera do jornalismo chega na gente e fala, pô, essa metodologia que vocês construíram para lidar com a música, ela se aplica perfeitamente bem a uma outra indústria que está em crise agora, que é a indústria do jornalismo. Né, o passaralho, né, e o ficaralho que começa a rolar ali em 2010, 2011, ele é uma prova clara, e ainda hoje, né, faz, sei lá, um mês, fecharam não sei quantas revistas da Editora Abril. Né, esse modelo está em crise clara. Né, e a gente começar a criar metodologias para lidar com isso tem a ver com resgatar também o que a gente tinha criado para a música. Então, as casas coletivas são espaços onde as redações funcionam, onde, enfim, né, a troca de ideia acontece, onde a galera mora, vive, trabalha, hospeda. Então, lá em casa agora, sei lá, tem umas 20 pessoas que não são do Brasil, que estão hospedadas ali, existe um fluxo de conhecimento muito grande em curso. Né, e eu acho que são talvez as experiências mais ricas, né? Quando a gente tira o dinheiro enquanto intermediador das relações, você só sobra 2 coisas, né? Que é tesão e confiança. Né, é isso que rege, é isso que paga uma pessoa estar numa casa coletiva hoje, porque você não está ali para acumular dinheiro, você não vai ganhar um salário no final do mês para comprar o que você, né, para pegar esse dinheiro, individualizar ele, fazer o que você quiser. Então, ou você constrói coletivamente, né, os seus desejos também, ou não tem muita escapatória. E aí, depois de Mídia Ninja ter explodido, né, para resumir assim, a gente passou a ter relação com fundos internacionais. Né? Então, a Ford Foundation financia alguns processos de formação do Ninja, a gente tem a relação com a Oak, que é uma outra organização, o Ivos Foundation também da Holanda financia alguns processos. Né? Então, a gente passou, por não precisar dessas organizações, a gente passou a negociar com eles com muito mais tranquilidade, porque a gente já tem um sistema próprio. Então, assim, ó, você quer financiar o que a gente está fazendo bem, não quer também, ótimo. Né? E aí tem também um campo que é muito pequeno. Né? Em 2013, foi 7% do nosso orçamento, foi por editais de cultura. Né? Editais públicos, com regras públicas, né? Abertos, onde todo mundo se inscreve. E a gente ganhou alguns projetos, né, de financiamento direto a partir de editais. Né? Mas Lei Rouanet, muito pouco. É isso. Muito, muito obrigada, viu? E valeu, acho que a gente pode continuar essa conversa. A gente vai estar subindo logo mais essa gravação para a web, também compartilhando daí com vocês. E quem tiver, né, quiser continuar conversando, acho que pode conversar com Carol e com Rafael agora aqui na saída. Valeu.